Boa noite, meus irmãos. Lembrei de certa vez eu estava conversando com um amigo e ele disse, falando sobre o objetivo da nossa existência, o porquê que Deus nos criou, e ele me contou algo que para ele fez muito sentido, proveniente da crença específica dele. Ele me disse: Bruno, para mim Deus nos criou para o amor divino. Eu fiquei refletindo nessa frase, porque apesar de entender como aquilo consolava o coração desse meu amigo, filosofando um pouco mais, vinha-me perguntas à mente: mas como poderíamos ser criados para o amor de Deus, se Deus para amar não necessita de nenhuma criatura? Qual o objetivo de sermos criados para algo que não necessita de nós? Antes seria o inverso. Nas nossas leituras do dia a dia, me veio à mente uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Instrução dos Espíritos, que fala justamente sobre a lei do amor. E lá diz mais ou menos assim: o amor resume a doutrina inteira de Jesus, porque é o sentimento por excelência. No princípio, o homem é apenas instintos. Mais avançado e corrompido, tem sensações. Pouco mais instruído, tem sentimentos. E o ponto delicado desse sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar, dizem os espíritos, mas este sol que condensa e reúne em seu ardente foco todas as criaturas, todas as aspirações e revelações sobre-humanas. A lei do amor troca a individualidade dos seres pela coletividade do universo. E essa passagem foi para mim algo revelador para aquela frase desse meu amigo. Em verdade, não fomos criados para o amor de Deus. Nós fazemos parte da manifestação deste amor que é infinita e existe desde que o universo existe. O que nos falta é a compreensão de que somos parte de um amor que existe eternamente. Conta-nos os Espíritos que no começo o ser humano era apenas instinto. E com o processo evolutivo vai alcançar o ponto auge, o ponto delicado desse desenvolvimento que iniciou-se nos instintos, que é o amor. Este amor que reúne, que integra todos os seres neste berço universal. Nós estamos necessariamente integrados a todos os seres deste infinito universo que é a criação divina. Mas ainda estamos no processo de amadurecimento para tomarmos consciência disso. A lei do amor troca a individualidade pela fusão dos seres. Troca a consciência que nós temos, que somos indivíduos, pela consciência que teremos, que somos parte de um grande mecanismo do universo. Pensando sobre o processo evolutivo do espírito e como o universo cuida para que cada um de nós desperte a consciência deste amor que funde os seres. Lembramos das instruções que a doutrina espírita nos traz, dos esclarecimentos dela, quando fala da nossa criação e do nosso processo de evolução. Dizem os espíritos que fomos criados simples e ignorantes, nada desenvolvido, tudo em potencial. Temos por destino a consciência plena em Deus, onde teremos nossas potencialidades plenamente desenvolvidas. E neste processo, vamos sendo ligados a diversos complexos materiais, organismos que nos estimulam o desenvolvimento das características necessárias para esse despertar de consciência um dia. Fala-nos a espiritualidade superior, que passamos pelos diversos reinos
da natureza, ligando-nos a corpos de diferentes complexidades e de diferentes formas de ligação. No início, o que os espíritos chamam de princípio inteligente liga-se de alguma maneira que desconhecemos a complexos que hoje classificamos como os minérios, para aprender a lei de atração entre os átomos. Um aprendizado não consciente, porque não tem consciência desenvolvida. Mas a primeira lei que este princípio inteligente, que um dia despertará a consciência da individualidade do espírito, absorve do universo, é a lei de atração magnética. Diz-nos Emmanuel que esta lei de atração magnética é a mesma que rege a composição das estrelas e das galáxias e parte do mesmo princípio que desenvolve no ser já individualizado um dia o que chamamos de amor. E completa-nos o benfeitor. Em verdade, o primeiro ensinamento que o Espírito absorve são os primórdios do amor. Passando o processo evolutivo, vamos sendo ligados a diversos outros organismos materiais, por espíritos infinitamente superiores, que nossa imaginação não consegue alcançar tamanha sabedoria. Tutela-nos, cuida-nos, porque não temos ainda vontade desenvolvida, não temos consciência, não temos a nossa individualidade plena. E estes espíritos assistem-nos em nossas necessidades, para que milênio após milênio desenvolvamos em nós as características necessárias para assumirmos um corpo orgânico complexo como o organismo do ser humano. Aos poucos, o espírito desperta para si, reconhece-se como indivíduo, por milênios de assistência de uma espiritualidade que até hoje temos dificuldade de imaginar. Quando despertamos para nós, adquirimos a consciência individual, adquirimos vontade, herdamos desse processo multimilenar os nossos automatismos, os nossos instintos. Estes instintos que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade nos fala que no princípio do ser humano, deste espírito individualizado, era apenas o que existia. E ao final, chegaremos à plenitude do amor. Entramos em uma nova fase de desenvolvimento espiritual. Antes, éramos completamente passivos, assistidos em nossas necessidades por espíritos superiores que sequer tínhamos consciência. À medida que assumimos a responsabilidade de um organismo físico como o nosso, que temos capacidade mental, que temos capacidade de raciocínio, que temos instintos a serem desenvolvidos, as sensações e posteriormente sentimentos, à medida que avançamos no processo evolutivo, ainda ligados a organismos materiais, vamos no eterno aprendizado dessa lei de amor, passando por experiências de auxílio e de sermos auxiliados. Porque a assistência que o espírito deve a si e a outro é um dever, é uma lei universal. Os sóis, as estrelas, os animais, os micro-organismos, as plantas, todos se auxiliam mutuamente. As plantas desenvolvem-se e morrem para manter a vida orgânica dos animais. Os animais trabalham para manter a sua sociedade equilibrada. Os céus, os mares, os ares, o campo magnético da Terra, tudo funciona para que tudo permaneça harmônico na natureza. E o espírito que anima o corpo humano não pode ficar distante dessa realidade. Porém, à medida que nós desenvolvemos a nossa capacidade intelectual, à medida que nós desenvolvemos o que antes era puramente instinto e pelas experiências naturais da vida vão se tornando sensações e sentimentos, nós assumimos a responsabilidade de sairmos da passividade dessa assistência espiritual, da qual só recebíamos.
para aos poucos assumirmos a atividade dessa assistência aos espíritos que nos rodeiam. Porque um dia seremos desenvolvidos o suficientes, tal qual aqueles que nos tutelaram no início, para fazermos o mesmo por outros irmãos que chegarão à nossa retaguarda. E assim o universo vai se renovando no eterno fluxo do amor. As estruturas que Deus criou para a nossa sobrevivência neste orbe já nos estimula e nos indica que somos dependentes uns dos outros, que temos por dever, impulsionado pelos próprios instintos criados nos reinos anteriores, a servir aos nossos irmãos. Um dos exemplos mais claros que temos na nossa realidade atual é a paternidade e a maternidade. Deus estimula-nos instintivamente pelo instinto maternal, pelo instinto paternal, com as suas características específicas, a cuidarmos de um ser que nos chega. Da mesma forma, ao espírito encarnante que anima aquele corpo infantil, recebe o que há de melhor naqueles dois seres que o receberam nesta encarnação. E Deus nos doutrina pela lei do amor, porque nós devemos assistir aos nossos irmãos em suas necessidades, enquanto eles não têm capacidade e autonomia para cuidar de si naquele ponto específico. E ao recebermos um bebê em nossas mãos, Jesus, em sua misericórdia, sob as leis divinas, respeita a nossa materialidade, porque ainda somos iniciantes nesse processo e entendemos muito mais aquilo que fere a matéria do que aquilo que fere puramente o espírito. Respeitando a nossa materialidade, entrega-nos a uma situação que materialmente seremos impelidos a cuidar de um outro ser que naquela situação não tem condições de cuidar de si. Todos nós viemos ao mundo a partir da união de dois seres. Não falamos do convívio de dois seres, mas da união material de dois seres que animam dois corpos diferentes. Como a nos dizer, encarnação após encarnação, que nós somos fruto da união dos seres, e não fruto de nossa autonomia envaidecida. Nossos pais nos assistiram nas necessidades materiais quando éramos pequenos e incapazes de nos suprir materialmente. Da mesma forma, nós devemos assumir a nossa responsabilidade como espíritos, criaturas de Deus, para assistir todo aquele que se torna incapaz em determinado momento de voltar ao equilíbrio e está ao nosso alcance. A assistência espiritual vai muito além dos fenômenos da mediunidade. Somos espíritos desencarnados e permanecemos espíritos quando encarnados. Aqueles irmãos que nos rodeiam, que estão em desequilíbrio emocional, que estão em processos de ira, de revolta, de indignação, que estão agindo contra nós, que estão querendo o nosso mal. Eles estão em um momento de incapacidade de equilíbrio íntimo. E tal como aprendemos desde o nosso nascimento neste corpo, nós temos por dever assistir àqueles espíritos ao nosso redor que passam por momentos de incapacidade, de falta de autonomia para estabelecer dentro de si o equilíbrio que todos nós necessitamos. Jesus proporcionou a evolução de nossa sociedade para que conseguíssemos estabelecer a assistência espiritual cada vez mais como um mote do equilíbrio social. A medicina desenvolve-se a passos largos para que uns assistam outros, não na parte material simplesmente,
Mas quando afetamos e curamos o organismo físico, estamos, em verdade, por intermédio da matéria, atingindo o espírito que anima aquele organismo. Nos serviços públicos, quando atendemos a sociedade, o nosso bem-estar, o nosso sorriso, a nossa afabilidade, a nossa compreensão, a nossa doçura, é a assistência que eu, como espírito, posso fornecer àquele que vem precisando de algo. Por isso procuro os serviços do Estado. Quando eu estou no meu emprego e aquelas pessoas estão ao meu redor e existe um irmão cujos meus sentimentos não se afinam, ele necessita, por vezes, de alguém que o olhe com um olhar de candura. Ele precisa saber que mesmo nos momentos de desequilíbrio, nem todos o odeiam. E nós, espíritas, cristãos que somos, sabemos do dever de assistirmos os espíritos que estão ao nosso redor. Jesus nos trouxe a doutrina espírita há mais de 150 anos, para que nós pudéssemos estabelecer o processo de assistência espiritual também entre encarnados e desencarnados, de uma maneira consciente, de uma maneira racional, de uma maneira moral, de uma maneira em que nós conseguimos entender o mecanismo de como funciona a interação entre espíritos. Nos proporciona assistências espirituais, como paz, como os grupos no exercício da mediunidade, nos explica o processo intuitivo, nos explica a lei de sintonia e de causa e efeito, nos explica a interação que temos entre espíritos desencarnados com desencarnados, encarnados com encarnados e entre os dois planos. Reconforta-nos o coração sabermos que desde os primórdios, espíritos superiores nos assistem em nossas necessidades. Quando despertamos para nós, eles continuam e até hoje estão presentes, assistindo-nos naquilo que nós não temos condições de caminhar pelas próprias pernas. Nos momentos de desequilíbrio, podemos rogar aos céus em oração o auxílio da espiritualidade maior. Irmãos que estão conosco há muitos anos, muitos séculos, superiores a nós, conhecem o nosso íntimo e conseguem nos auxiliar de modo mais pontual. As coletividades possuem os seus guardiões na espiritualidade maior. No entanto, o despertar da consciência nos traz não apenas o direito de receber e de sermos assistidos, mas o dever de assistirmos em todos os matizes que a assistência espiritual nos chama. Isso significa que pela lei de sintonia eu chamo a mim, espiritualmente falando, todos aqueles que sintonizam comigo naquele determinado momento. Se nós pensarmos em nosso pretérito com muito mais equívocos do que temos hoje para falarmos de comportamentos morais, temos conosco individualidades que erraram os mesmos erros que nós outrora, amigos do passado, e falamos de amigos de fato, que tínhamos amizade, que tínhamos boa relação para atitudes contraproducentes com os ensinamentos que o Cristo nos revela. E estes amigos no erro permanecem ao nosso lado, querendo que permaneçamos no mesmo comportamento que eles conhecem e que nos conheceram. Isso nos traz uma responsabilidade ainda maior no serviço de assistência espiritual. Porque se eles estão sintonizados conosco, eles recebem as nossas vibrações íntimas, eles ouvem os nossos pensamentos em seus corações. E como me disse uma vez um espírito, assuma a responsabilidade de doutrinar pelo pensamento. Porque o que pensamos, alguém recebe. E se eu penso algo negativo, alguém recebe algo negativo.
E se eu tenho pensamentos de ira, de rancor, de ódio, de ciúmes, de inveja, pensamentos que corroem, pensamentos que destroem, pensamentos que consomem as energias do indivíduo, alguém recebe os efeitos deste meu pensamento. E pela lei de sintonia, é alguém que está comigo por algum motivo. Não raro, alguém que eu estimulei nos desvios do pretérito. E a minha responsabilidade agora é doutriná-lo pelo pensamento. Não sou perfeito, e todos sabem disso, tanto eu quanto ele, quanto o próprio Cristo. E Jesus não nos pede a perfeição que nós não podemos ter neste momento, porque estamos no processo de amadurecimento, saindo da passividade para a plena atividade com Deus. Mas nos pede o sincero e máximo esforço em dominarmos as nossas más tendências. Cabe-nos a pergunta: o quanto eu me esforço perante a minha capacidade para agir conforme Cristo me recomenda? Porque todas as minhas ações íntimas, todos os pensamentos que tenho, que acho que ninguém percebe, são atitudes do Espírito, não reveladas da matéria, mas com efeitos reais para espíritos. Quando eu odeio alguém, aquela pessoa é afetada. Cabendo a ela a responsabilidade de filtrar ou não, mas a responsabilidade de emitir as sensações, as energias que a afetarão é minha. Paulo de Tarso já nos dizia sobre a responsabilidade de nos doutrinarmos, não para ganharmos o reino dos céus, mas para sermos ferramentas úteis na assistência espiritual daqueles que estão conosco. Vamos colocar aqui uma passagem da carta de Paulo aos Hebreus, que ele fala exatamente isso. Você pode passar, por favor. Paulo diz o seguinte, no capítulo 12 de Hebreus, versículos 1 a 8. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Se olharmos o texto, veremos a doutrina espírita muito clara. Paulo nos diz, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Nenhum de nós, espíritos encarnados, estamos sós no universo. Somos rodeados por aqueles que testemunham-nos, que nos observam os atos exteriorizados e os atos íntimos. Espíritos fora da carne, que sintonizam conosco, com os nossos pensamentos, com a nossa realidade íntima. Sempre estamos sendo observados e estes que nos observam recebem os efeitos de nossas atitudes íntimas. E Paulo nos alerta, pois nós também estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E nos exorta, por causa disso, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Pecado como falhas do espírito, como aqueles nossos desejos à inferioridade, como situações que sabemos não coadunarem com alinhamento cristão, mas que nós ainda temos por tendência a realizá-las, por gosto, por hábito, pelo que seja. E Paulo fala, por amor àquela nuvem de testemunha, por aqueles que vos rodeiam e que necessitam de bons exemplos, não da perfectibilidade, mas do sincero esforço de autotransformação. Deixem todo o embaraço. Tenhamos coragem de mudar, coragem de seguir Jesus. Deixemos qualquer embaraço, qualquer empecilho, qualquer justificativa
que o nosso egoísmo, que o nosso orgulho ainda nos imponha para que nós não assumamos a tarefa cristã que nos cabe. Deixemos o embaraço e o pecado, os erros, as falhas, os hábitos, a cultura que nós estamos habituados há séculos, que de tão perto nos rodeia. Porque Ele não nos rodeia de fora para dentro. Ele está o mais próximo possível que o ser humano pode estar com os seus pecados. Ele está rodeando o nosso coração, mas não está enraizado em nossos corações. Rodeia-nos por dentro, mas não faz parte de nós. E recomenda-nos o exemplo de Jesus. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, porque nós fomos criados simples e ignorantes, gerando instintos, nos corrompendo, gerando sensações e sentimentos, mas com uma carreira proposta por Deus, com uma destinação específica, que é a plenitude de comunhão com o nosso Criador. Deixemos os embaraços, nos livremos dos pecados que estão à nossa volta intimamente, corramos a carreira que está proposta, sigamos o destino pelo qual fomos criados, que é para a eterna harmonia com a criação, como instrumentos vivos do amor de Deus. E nos recomenda, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Porque Jesus era feliz já quando aqui esteve, e suportou todas as coisas, carregando os nossos pecados, não para longe, mas recebendo em si, pelo seu exemplo, as falhas que estavam em nosso íntimo, e fizeram com que nós quiséssemos retirá-lo de nossa vida, crucificando o seu corpo. Recebeu esta afronta das deficiências de espíritos inferiores pela felicidade que já tinha conquistado em estar plenamente com Deus. Olhemos para Ele, que é nosso exemplo vivo do destino de todos nós, que alcançaremos sim, se seguirmos a carreira que nos está proposta, que nos foi assistida desde o início por espíritos superiores, que até hoje zelam pela nossa encarnação, pela nossa existência. Mas agora temos a responsabilidade de nós nos livrarmos dos embaraços que colocamos em nossos corações. Nós, por vontade própria, por esforço individual, nos livrarmos de tudo aquilo que ainda rodeia o nosso coração e nos impede de seguir Jesus. Que assumamos a coragem de servir, demonstrando a todo o universo que nós aprendemos que o amor, lá do início, àquele que nos será o norte no fim de nossa evolução, se assim podemos dizer, nós aprendemos que este amor é o fundamento de todo o universo e que nós não fomos criados para ele, nós fomos criados por ele, permanecendo nele, para exercermos ele àqueles que vêm posteriormente a nós, e assim conseguiremos cumprir a carreira que está nos proposta, o destino de todos nós, de sermos ferramentas do amor divino, mas agora saindo da inconsciência do pretérito para a consciência do futuro. Nosso processo atual é exatamente esta transição. Os pecados nos rondam o coração. Colocamos em nós embaraços, com receios de passarmos dificuldades por Jesus, com receio de passarmos sacrifícios para alcançarmos o patamar do Cristo, para alcançarmos esta felicidade que Ele nos demonstrou, para assumirmos de vez a paz que Ele nos deixou, porque não podemos servir a dois deuses, ou servimos a Deus, ou servimos ao nosso ego, às nossas paixões. Para conseguirmos os benefícios de espíritos evoluídos, conscientes do amor divino, ativos na lei do amor universal, temos por dever nos desembaraçarmos daquilo que nos prende à inferioridade do passado, para estarmos livres para a superioridade do futuro, ou como diz Paulo de Tarso, termos por dever
matar o homem velho por ação nossa, para deixarmos florescer o homem novo. Porque basta-nos eliminarmos as tendências inferiores e naturalmente as virtudes virão brotando em nossos corações para desenvolver o destino pelo qual todos nós fomos criados.